Olá, que bom que você está aí para acompanhar a nossa série dessa semana aqui no Revista da Tarde. Olha só, nós estamos falando de um assunto muito interessante. Você aí que gosta de vendas, você que é empresário, você que tem uma instituição que precisa melhorar aí a sua equipe de vendas. Olha, o Leonardo Belling, ele é especialista nesse assunto e ele vem trazer aqui vários insights, várias dicas para a gente aprender mais aí sobre como melhorar a nossa equipe de vendas. Então, fica ligado com a gente nesse assunto. Leonardo, que legal, tô aprendendo com você essa semana, viu? Vou me tornar uma vendedora, hein? Já é, não tem dúvidas. É muito legal. Agora é importante a gente entender, Leonardo, o que que um bom vendedor precisa ter como as principais habilidades para ele ser assim um vendedor de sucesso. Fantástico. Acho que a parte mais importante, eu vou falar várias aqui, tá? A gente vai falar de oratória, de inteligência emocional, de resiliência, linguagem corporal, mentalidade, tem várias coisas. Mas eu começaria, né, a página zero do livro, né, iniciando o livro, falando sobre a crença do que significa vender. Porque eu vejo que isso bloqueia muitas pessoas. Sabe aquela coisa de vender areia no deserto, vender gelo para esquimó? Isso é papo furado, isso é papo de picareta. O que significa vender para você? Porque eu vejo gente que se comunica muito bem, que tem muito talento, mas daí chega na hora de vender, Não trava. sabe, não sabe Porque vender. acha que está incomodando, acha que está sendo chato, acha que está sendo mal visto, né? E o que acontece, né? Vamos trazer uma visão mais ampla de mundo. Por que existe esse papo, né, de vender areia no deserto? Hoje o consumidor está muito mais inteligente, se você for parar para pensar, né? A gente é muito mais exigente, a gente tem uma avaliação do Google, a gente tem um Reclame Aqui. Hoje você tem, não tem mais uma empresa, você, sei lá, vai comprar uma calça. Cara, você tem milhões de opções para comprar uma calça, vai contratar um serviço, você tem N possibilidades, N empresas, N concorrentes. Então, no passado era um pouco mais escasso, né? Você ia comprar ali um material, uma mão de obra, só tinha às vezes uma ou outra empresa, você tinha que confiar muitas vezes na palavra do vendedor, né? E muitas vezes o vendedor ele se aproveitava disso. Enrolava muitas vezes, né? Era Exatamente. uma enrolação. Então, hoje o consumidor está muito mais inteligente, não tem mais espaço para esse vendedor picareta. Então, voltando, né, para a gente não perder o foco. O que é vender? Vender é eu ajudar uma pessoa a tomar uma decisão que vai ser boa para ela. Quando eu tenho essa ótica, cara, vender é isso. Entende que vender não se torna mais um fardo, se torna um propósito. Cara, eu sou obrigado a vender isso para aquela pessoa. Por quê? Porque a vida dela vai melhorar. Eu tenho certeza disso? Eu tenho. Se eu tenho certeza disso, né, aquela coisa do vendedor vender aquilo que ele acredita. Eu acredito, eu confio, eu mesmo compro o produto, eu recomendo e, cara, vai transformar a tua vida, você não vai se arrepender. Quando você tem essa postura, você se torna automaticamente muito mais confiante e você não precisa ficar incomodando, né, insistindo. Você simplesmente vai fazer um trabalho de apresentação do produto ou do serviço. Então, eu acho que essa mentalidade, essa crença do que é vendas é muito importante. Entrando agora para uma parte falando de habilidades mesmo, né? Isso seria mais uma crença. Eu acredito que é a inteligência emocional, com certeza. Né? A inteligência emocional de você entender que muitas vezes o cliente ele não está te destratando, ele não está te rejeitando, ele não está faltando com respeito. Claro que tem cliente que faz tudo isso. Existe. Existe. Esse papo de que o cliente está sempre certo, Pois é. eu discordo Ele não tem totalmente. razão sempre. Nem sempre o cliente tem razão. Mas muitas vezes é o vendedor que se dói por pouca coisa. Né? Se o cliente falou não, cara, não fica desesperadamente insistindo para o cliente comprar. Tenta entender, cliente, o que falta para você tomar essa decisão? Tem algo que eu possa fazer, cliente, para te ajudar a você para o próximo passo? Cliente, eu percebo que quando alguém não compra o meu produto ou serviço, talvez eu pequei em alguma falha aqui na nossa comunicação. Você pode me dar um feedback e me dizer o que eu errei para que eu possa melhorar numa próxima oportunidade? Ter essa humildade. Muitas vezes você reverte a venda fazendo isso. Isso é uma técnica. Né? Então, eu acho que é desenvolver essa inteligência emocional de também, nossa, fiz 10 ligações aqui, não consegui agendar nenhuma reunião, droga. Cara, tem que ter essa inteligência emocional, né? essa força, essa resiliência. Outro ponto importante, eu acredito que é
A organização. Uhum. Vende mais, não quem tem mais contatos para ligar ou quem fala com mais pessoas. Vende mais quem é mais organizado. Olha, interessante isso, hein? Eu vejo muito isso. Você pega, sei lá, uma lista de 100 contatos, dá para um vendedor desorganizado, que vai ligar assim aleatoriamente, não vai registrar Não nada do controla que fez, nada, tudo no não tem WhatsApp, uma planilha. bagunça, não tem sistema de planilha, não tem nada. Você pega esses mesmos 100 leads e dá para um vendedor que é organizado, que vai colocar isso num passo a passo, numa planilha, que ele vai planejar o que ele vai falar, ele não vai ligar sem saber o que falar, ele vai scriptar, vai ter uma estratégia e ele vai ali ser muito organizado. Esse cara vai vender 3 ou 4 vezes mais, só por ser organizado. E talvez um outro ponto muito interessante é a oratória, né? A capacidade de você prender a atenção das pessoas, né? Você, Clarice, é uma grande comunicadora e realmente conseguir, através das suas palavras, do seu tom de voz, reter a atenção das pessoas, né? Trazendo uma técnica rápida aqui, eu gosto de falar da modulação vocal, né? A gente trabalha com vendas, eu sou professor também de oratória de algumas instituições. E modulação vocal, o que basicamente é? Você conseguir misturar ritmo, volume e tom de voz. Você tem que mexer no teu tom da tua voz, às vezes falando com um tom mais de autoridade, mais grave, mais fino, às vezes com um tom mais entusiasmado, mexer no tom da voz, mexer no ritmo, às vezes falando mais devagar, às vezes dando mais intensidade, mais velocidade para a tua fala. E você tem que mexer no volume, às vezes trazendo um pouquinho mais de suspense para a tua comunicação, às vezes chamando mais atenção. Então, a modulação vocal ela é muito importante, são poucos os vendedores que têm essa habilidade e conforme você vai ouvindo as suas ligações, ouvindo os seus áudios, você tem que se ouvir, porque se você não se ouve, você não cria consciência. Então, a pergunta que eu faço é assim, se eu estivesse me ouvindo, eu estaria querendo me ouvir? Essa é uma excelente pergunta para um comunicador se fazer ou para um vendedor, né? Ou para, enfim, quem trabalha com oratória. Uma excelente pergunta. Exatamente. Então, acredito que, né, esse é um conjunto de habilidades que os vendedores precisam desenvolver para conseguir ser mais carismático, para conseguir ter mais atenção das pessoas, para conseguir serem ouvidos. Né? Muitas vezes não é o que você fala, mas é o como você fala. Né? E mais uma habilidade muito importante é a escutativa, né? Escuta verdadeira. Eu percebo muito que os vendedores eles erram pelo impulso de querer apresentar o produto, de falar deles, da história. E, cara, muitas vezes não é isso que o cliente quer ouvir. Até você tem que passar em algum momento, é interessante, mas o cliente ele quer se sentir acolhido. Ele quer sentir que você está realmente interessado nele, não no dinheiro dele. E como que a gente faz isso? Com a habilidade de fazer perguntas, não de interromper o cliente. Então, deixa o cliente falar. Né? Quantas vendas maravilhosas podem ser feitas sem você precisar fazer uma única afirmação? É só você fazer pergunta, fazer pergunta, fazer pergunta e fazer pergunta inteligente. Perguntas poderosas? Perguntas poderosas, exatamente. Muito legal. Muito, muito bom. Interessante isso que você falou, né? De estar presente, na verdade, né? De estar ali ouvindo aquela escuta ativa e acho que uma escuta assim que uma escuta real, né? Ouvir com o coração mesmo ali, né? Porque senão você logo perde o foco, de repente está ali vendendo, mas não está ali. Não está ali, né? Está pensando em outra coisa e o cliente ali falando e você em outro lugar, com a cabeça em outro lugar. Aí não vai vender. Não tem como, afasta, né? Afasta o cliente. Sabe aquela coisa, não gostei muito do vendedor, não bateu o santo. Tem alguns estudos, inclusive, que apontam, eu já vi isso num livro, Os Segredos do Lobo, do Jordan Belfort. É um estudo que aponta que se você não fizer, em média, dentro de uma interação, de uma venda, contato visual em 73% do tempo, a chance do cliente comprar de você é pequena. E esse 73%, claro, é uma média que foi feita. Mas ela tem muito sentido, porque percebe, se você olhar para o cliente só fazer contato visual ali 30%, 40%, isso gera automaticamente uma desconfiança. Como, será que esse cara está me escondendo alguma coisa? Eu acho que ele não confia nele mesmo. E não gera conexão também, ele desvia né? o olhar toda hora que ele vai falar, né? Você não sente verdade quando a pessoa não olha no teu olho direito ou fica fugindo muito.
E ao mesmo tempo não pode ser 90, 95, senão você vai ser mal interpretado. Uhum. Aí foge um pouquinho. É um desafio, né? É um desafio. É por isso que a gente tem que estar aprendendo sempre, né? Exatamente. E é interessante esse treinamento, essa assessoria, né, para as equipes de vendas. Muito, muito interessante. Bom, mas a gente não para hoje aqui, né? Tem mais, a gente continua com essa nossa conversa no próximo episódio. Pode Perfeito, ser? A gente vai trazer maravilhoso. mais insights, mais dicas aqui, mais ensinamentos, né? Aí para quem gosta dessa área de vendas, tenho certeza que vai ser uma maravilha. Fantástico. É isso aí, que bom que você esteve conosco em mais esse episódio do Revista da Tarde. Eu espero você no próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, tchau. Em um mundo onde cada segundo conta, a Ótica Disque Óculos chega até você trazendo a experiência de visão perfeita diretamente para a sua porta. Ótica Disque Óculos, sua ótica o tempo todo.